senador Jorge Seife Júnior, em audiência da Comissão de Segurança Pública do Senado, questionou duramente o ministro de Lula, Ricardo Lewandowski, sobre o abuso de poder e o uso político da Polícia Federal, que, sob o comando do ministro, vem perseguindo parlamentares em aberta violação à Constituição, que prevê a imunidade do mandato parlamentar. Seife leu os trechos da Constituição que determinam que deputados e senadores são invioláveis por quaisquer opiniões, palavras e votos e não podem ser obrigados a testemunhar sobre informações prestadas em razão do exercício do mandato. O senador comparou com a atuação da Polícia Federal, que vem indiciando e perseguindo deputados por palavras proferidas na tribuna da Câmara. O senador lembrou: a Polícia Federal é subordinada ao senhor e ao presidente Lula. O senador também questionou as políticas públicas do governo Lula, apontando a proteção a criminosos e fragilização das forças de segurança. Ele perguntou como as políticas de Lula podem oferecer alguma proteção à população. Seife mencionou matérias da velha imprensa sobre o uso de recursos públicos no ministério comandado por Lewandowski e questionou o ministro sobre os motivos da retenção de recursos que deveriam ser enviados aos estados. O senador mencionou ainda que o advogado-geral da União, Jorge Messias, está perseguindo o jornalista Alexandre Garcia por expor problemas e questionar a atuação do Estado durante a tragédia no Rio Grande do Sul. Seife questionou: como está essa questão da perseguição a jornalistas? Senhor ministro, eu quero registrar aqui e agradecer ao senhor pela presença, que isso realmente demonstra que o senhor respeita o parlamento, respeita os políticos, o convite, e o senhor não veio desacompanhado, veio com toda a equipe da segurança pública, que hoje cuida da segurança pública a nível federal, né? Aliás, em todos os níveis no nosso país. Então, quero agradecer ao senhor pelo aceite do convite. Eu queria, o senhor é um estudioso, o senhor foi nosso ministro há poucos meses, foi o nosso ministro do Supremo. Então, a história do senhor precede suas ideias, a sua importância e relevância na nossa República. Eu quero mencionar, se o senhor me permitir, uma frase atribuída a Thomas Jefferson, que diz o seguinte: o preço da liberdade é eterna vigilância. Quero também mencionar uma opinião do excelentíssimo ministro Alexandre de Moraes em 2008. O ministro Alexandre de Moraes, muito feliz nessa frase, disse o seguinte: quem não quiser ser criticado, quem não quer ser satirizado, fique em casa. Não seja candidato, não se ofereça ao público, não se ofereça a exercer cargos. Essa é uma regra que existe desde que o mundo é mundo. Querer evitar isso por uma ilegítima intervenção estatal na liberdade de expressão é absolutamente constitucional. Por último, quero ler para o senhor algo que o senhor deve ter de cor e salteado, como ex-ministro do Supremo Tribunal Federal. Aliás, uma vez ministro, sempre ministro, né, como o senhor já bem disse. Artigo 53 da Constituição Federal. Os deputados e senadores são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer, ministro, de suas opiniões, palavras e votos. E pulo para o inciso 6º. Os deputados e senadores não serão obrigados a testemunhar sobre informações prestadas em razão do exercício do mandato, etc, etc. Aonde eu quero chegar, o senhor já sabe. Poder 360. Van Hatten é indiciado pela Polícia Federal após criticar delegado em plenário. E o senhor, ministro, com todo respeito à sua equipe aqui, segundo o artigo 144, inciso 1º, a Polícia Federal é subordinada ao senhor e ao presidente da República, né? Então, não há dúvidas e não há
não tem interpretações possíveis do artigo 53, que é muito curto e muito claro, inviolável, civil e penalmente por quaisquer opiniões, palavras e votos. Então, diante disso, e não vou falar só do Marcel Van Hatten, senhor ministro, mas lembrá-los de Daniel Silveira, Nicolas Ferreira, Cabo Gilberto Silva e Eduardo Bolsonaro, que, se não foram indiciados, saiu na imprensa que haveriam indiciamentos por parte da Polícia Federal. Então, diante de tais evidências de abuso de poder e uso político de instituições, o senhor ministro da Justiça pode nos explicar quais foram os critérios utilizados para autorizar a abertura de um inquérito contra o deputado Van Hatten e demais? E por que não foi respeitado o devido processo constitucional, como a comunicação ao presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira, que, aliás, quero aqui enaltecer a postura dele, gostaria que o meu presidente, né, como presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, tivesse feito algo semelhante, mas o Lira fez uma manifestação louvável de defesa à prerrogativa parlamentar, e, acima de tudo, a respeito da Constituição Federal. Então, eu queria perguntar ao senhor respeitosamente sobre isso. Segunda questão, também tratando aí de segurança pública, senhor ministro, tem uma matéria, inclusive saiu no G1 e também na Revista Oeste, que o governo Lula, logicamente o Ministério da Justiça, vai afrouxar abordagens policiais e rediscutir emprego de arma de fogo, gerenciamento de crise, busca pessoal e domiciliar, uso de algemas, lesão e morte decorrente de uso de força e criação de um comitê de monitoramento de uso da força. Lembrando, ministro Lewandowski, que como existem hoje políticas de desencarceramento, conversa de governistas falando em uma humanização de crimes, né? Como se hoje as pessoas não estivessem morrendo por causa do celular, inclusive uma fala muito infeliz do senhor presidente da República, dizendo que vai comprar uma cervejinha, deixa o cara, não posso aceitar pessoas morrendo porque roubaram um pequeno celular. Ou seja, uma postura inaceitável, né? Então, diante dessa evidente preocupação, inclusive das forças policiais que nos trouxeram isso e demonstraram muita preocupação sobre a segurança jurídica sobre essas abordagens, né? Então, preocupação com a possível fragilização das forças de segurança em um cenário já tão marcado pelo aumento de criminalidade, fragilidade, o senhor pode explicar como essa flexibilização proposta no decreto pode garantir a proteção da sociedade, acima de tudo dos policiais? Essa é a minha segunda pergunta para o senhor. Também, senhor ministro, eu estou sendo assim o mais rápido possível, eu sei que o senhor está aqui com toda a boa vontade com a sua equipe, tem outros senadores para falar. Outra preocupação que eu tenho, também uma matéria na imprensa, senhor ministro, antagonista, que diz o seguinte, que o Ministério da Justiça e Segurança Pública utilizou apenas 17% do orçamento previsto para o fundo penitenciário, assim como executou apenas 18% dos recursos ao Sistema Integrado de Monitoramento de Fronteiras. O senhor já até abordou isso. E a Folha de São Paulo, senhor ministro, são matérias jornalísticas, tá? Se o antagonista e a Folha erraram, aí realmente eu preciso que eles precisam se corrigir. Mas diz o seguinte, Folha de São Paulo, em 13 de julho do corrente, que os estados, senhor ministro, acumulam 2,8 bilhões para a segurança pública e não consegue gastar. Por quê? Por conta da burocracia imposta pela União e pelo Ministério da Justiça para executar esses valores que estão represados. Gostaria que o senhor pudesse nos explicar ou dizer o que está sendo feito para que esses recursos sejam exigidos. Afinal de contas, há muitos anos que segurança pública não era tema, por exemplo, em Santa Catarina, de preocupação. Hoje, os catarinenses, que é o estado mais seguro do Brasil, segundo também pesquisas, está preocupado com segurança pública. Imagina o restante do país, né?
Eu ia falar aqui sobre vazamentos seletivos do que se refere ao presidente Bolsonaro, mas eu vou deixar isso para o Flávio aqui, que eu tenho certeza que abordará. Denúncias de assédio sexual envolvendo o ex-ministro de Direitos Humanos não está andando, ministro, está muito devagar. E parece, né, segundo também matérias do R7, e a coluna Guilherme Amado diz que houve uma procrastinação, logicamente por se tratar de um membro do governo Lula. Então, queria saber a quantas anda. E, por último, vou deixar meus colegas também participarem, senão vira aqui um monólogo, né? E uma preocupação, né? Retorno a mencionar ao Thomas Jefferson o preço da vigilância, o preço da liberdade e eterna vigilância. E eu fico, sinceramente, pasmo com informações como essa, de que o nosso ministro, Jorge Messias, da Advocacia Geral da União, está perseguindo um jornalista que é um ícone do jornalismo brasileiro e que tem profundo respeito da direita e da esquerda, independente de ideologias, que se chama Alexandre Garcia. Sabe qual foi o crime de Alexandre Garcia para Jorge Messias acionar a Polícia Federal do doutor Andrei para perseguir Alexandre Garcia? Porque ele expôs uma opinião de que as enchentes do Rio Grande do Sul tinham sido agravadas devido à má execução nas barragens, abertura e fechamento de comportas. Saiu no Globo 11/9/2023. O advogado-geral da União, Jorge Messias, afirmou nessa segunda-feira que pediu investigação sobre o jornalista Alexandre Garcia por divulgação de informações falsas a respeito da tragédia do Rio Grande do Sul. E eu queria saber com o senhor, com o doutor Andrei, como que está essa investigação, né, contra jornalistas, não só contra ele, mas outros, mas especificamente contra Alexandre Garcia. E aqui eu me despeço agradecendo profundamente a presença do senhor, doutor Andrei, doutor Marro Sarrubo, doutor André Garcia, nosso amigo representante da PRF, e meu amigo Manuelzinho, qual tivemos já algumas experiências no passado do governo anterior, qual fui parte, tivemos experiência na CGU. Eu tenho profundo respeito e admiração pelo Manuel. Obrigado, senhor ministro. Muitos brasileiros estão vivendo sob o jugo de uma ditadura em que seus direitos e garantias fundamentais estão sendo desrespeitados. O país tem presos políticos, tribunais de sessão e pessoas, jornais e sites censurados. A renda da Folha Política e também de outros canais e sites conservadores está sendo confiscada a mando do ministro Luiz Felipe Salomão, ex-corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, em uma decisão que recebeu o respaldo dos ministros Luiz Roberto Barroso, Alexandre de Moraes e Edson Fachin. Toda a renda de mais de 20 meses do nosso trabalho é retida sem qualquer justificativa jurídica. Se você apoia o trabalho da Folha Política, que há mais de 10 anos mostra os fatos da política brasileira e pode ajudar o jornal, doe qualquer valor através do Pix, usando o QR Code que aparece na tela ou o código ajude@folhapolitica.org. Caso não utilize Pix, há a opção de transferência bancária para a conta da empresa Raposo Fernandes, disponível na descrição deste vídeo e no comentário fixado no topo. Há mais de 10 anos, a Folha Política vem enfrentando a espiral do silêncio imposta pelo cartel midiático que quer controlar a informação. Pix ajude@folhapolitica.org.